TV Centro-América, com você. Olá, bom dia para você. O MTTV está no ar com uma edição especial para todo o estado. As emissoras de Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop também estão com a gente porque hoje começa a nossa série de entrevistas ao vivo com os candidatos a governador de Mato Grosso. A ordem das entrevistas foi determinada em sorteio com a presença dos representantes dos candidatos. O primeiro é Mauro Mendes, candidato do DEM. Nessas entrevistas, a gente trata dos temas marcantes de cada uma das candidaturas, questiona assuntos polêmicos e também aborda a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. O tempo total desta entrevista é de 20 minutos e o mesmo tempo vai ser dado aos outros 4 candidatos convidados a vir ao MT1 até sexta-feira. A Luzimar Colares está conosco aqui no estúdio e ela vai conduzir a entrevista, mas a gente já faz a primeira pergunta ao candidato. Candidato, o senhor afirma que no seu plano de governo que vai combater a corrupção, mas na coligação do senhor, no seu plano, há vários políticos investigados e acusados por desvio de verba pública. O seu partido, o DEM, por exemplo, liberou a candidatura de um deputado que saiu há pouco da cadeia. Como então administrar isso, candidato? O seu tempo, bom dia, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, Luzimar, bom dia, Elias, bom dia, Marina e bom dia, Mato Grosso, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Elias, eu vou combater pelo exemplo. Eu fui prefeito de Cuiabá durante 4 anos e não tive absolutamente nenhum escândalo de corrupção que envolvesse a minha administração, nem meu e nem de nenhum secretário. Nós vamos apoiar o Ministério Público, os órgãos de controle do governo para que cumpra o seu papel e que possa continuar o combate à corrupção. Nesse caso específico que você citou, eu votei contra essa candidatura, mas democracia é a vontade da maioria. O senhor se sente incomodado, candidato, em ter entre os apoiadores, subindo no mesmo palanque que o senhor, pessoas que enfrentam denúncias graves de corrupção? Luzimar, essas pessoas têm que responder à justiça, elas têm que responder por aquilo que fizeram, têm que ter o direito de se defender. Agora, eu falo por mim, pela minha história e graças a Deus, graças ao trabalho, na minha história como prefeito em Cuiabá durante 4 anos, eu tenho que repetir isso que eu já disse. Não tem nada, absolutamente nada, que manche a nossa reputação. Essas pessoas vão ter o direito de se defender e vão responder. Agora, se for olhar por esse lado, nenhum partido político no Brasil está imune de ter pessoas lá que respondam processo hoje. O senhor cita que o Estado está na situação que está hoje por causa de sucessivos problemas de gestões passadas, de governos passados que foram incompetentes. Só que grande parte das pessoas que estão apoiando a sua candidatura já estiveram no governo do Estado anteriormente também. E se o senhor for eleito, essas pessoas vão fazer parte do seu governo ou o senhor vai escolher apenas novos nomes para compor o seu secretariado? O que o senhor pensa com relação a isso? Luzimar, quando eu virei prefeito de Cuiabá, eu escolhi pessoas que tinham experiência, que tinham competência e graças à equipe que nós montamos aqui na cidade de Cuiabá, nós conseguimos entregar à prefeitura com mais de 80% de aprovação, dos eleitores do cidadão de Cuiabá. Fizemos isso com um trabalho sério, honesto. Eu soube formar uma boa equipe e formar uma boa parceria com o servidor público, estimulando a todos para que pudessem produzir resultado. A população espera isso, resultado. Serviços públicos melhore, que a saúde melhore, que a infraestrutura melhore. E é isso que nós vamos fazer em todo o estado de Mato Grosso, com a parceria com o servidor público. Vamos respeitá-los, mas vamos trabalhar muito para que Mato Grosso preste serviços mais eficientes ao cidadão, melhorar a saúde, cumprir o seu papel na infraestrutura. Nós faremos isso porque já fizemos isso quando tivemos a oportunidade de administrar a nossa capital. Voltando um pouquinho na minha pergunta, eu queria saber, o senhor está numa coligação, são vários partidos, eu queria saber especificamente, essas pessoas que vão ajudar a elegê-lo, essas pessoas terão lugar no seu governo, inclusive essas que fizeram parte de governos anteriores? Olha, Luzimar, nós tivemos em Cuiabá, eu dei sim, em todo mundo democrático, quem falar diferente disso está desrespeitando a verdade e o que acontece na democracia. Nós vamos sim contemplar algumas indicações, mas todas elas ficarão subordinadas a mim. Quando eu administrei Cuiabá, Luzimar, eu tive indicações políticas, mas nem por isso
deixamos de entregar resultado e nem por isso também aconteceu desvios éticos ou algum escândalo de corrupção na nossa administração. Portanto, eu vou ter muito critério, muito cuidado, se governador for, se for a vontade de Deus e da maioria do nosso povo, para escolher esses nomes e com muito rigor comandar essa equipe para que todos possam produzir resultados. Obras prometidas para a Copa, muitas não foram entregues. Eu vou citar 4 dessas obras aqui. Cote da UFMT, Cote do Pari, córrego ali perto do Porto, 8 de abril. Tivemos também o aeroporto, que ficou pela metade a obra. E essas 4 que eu citei são obras que eram de responsabilidade de uma empresa. E essa empresa é de propriedade da família de uma pessoa que é apoiadora do senhor, o ex-deputado Fábio Garcia, que é candidato a suplente ao Senado na sua coligação. Se o senhor for eleito, candidato, como é que vai ficar a relação de cobrança, por exemplo, de uma empresa que deixou obras inacabadas, mas ao mesmo tempo uma pessoa que é apoiador, está ligada diretamente à sua candidatura? Luzimar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe a lei e a lei será cumprida. A lei é para todos. A lei 8666, que regula as licitações e os contratos no país, elas foram cumpridas quando eu fui prefeito. Não houve nenhum tipo de favorecimento que você tenha notícia, porque não ocorreram. E nós faremos a mesma coisa, meus amigos. Não tem essa. E não são 4 obras paradas, não, Luzimar. Nós temos hoje, segundo o Tribunal de Contas, mais de 400 obras paradas no estado de Mato Grosso. Eu citei essas da ENGIE Global. Essa da ENGIE Global vai ter o mesmo rigor que terão as outras 400 obras. Ninguém terá nenhum tipo de favorecimento. Falando agora de saúde pública, o senhor há pouco disse que será uma das prioridades do seu governo. Quando o senhor era prefeito, uma das metas era fazer o novo pronto-socorro de Cuiabá. O senhor começou, mas a meta de entregar ao fim do seu governo não foi possível. O que houve? Foi falta de planejamento? Foi problema de secretariado? Que dificuldade o senhor teve que não conseguiu entregar o novo pronto-socorro à época que o senhor era prefeito? Luzimar, quando nós entramos na prefeitura, a primeira providência que nós tomamos foi encontrar o terreno. Encontramos um terreno da prefeitura ao lado do Centro de Evento Pantanal. Assim que nós definimos essa área, apareceram 3 pessoas se dizendo dono dessa área da prefeitura. Entraram na justiça, demoramos quase um ano, né, para ficar comprovado, como de fato ficou, que aquele terreno era da prefeitura. Isso nos fez perder um ano. Depois disso, arrumamos o recurso, fizemos a licitação, contratamos a obra, demos ordem de serviço e a obra começou. E, lamentavelmente, eu não fui para a reeleição. Mas o importante é, fizemos aquilo que é mais difícil, que é licitar uma obra, fazer projeto, definimos, demos ordem de serviço, a obra começou a ser construída e ela vai ser finalizada, se Deus quiser. Isso que importa, vamos ter aqui em Cuiabá o maior hospital de Mato Grosso, que foi iniciado na nossa administração. Não houve problema, então, de falta de planejamento. A dificuldade que o senhor disse, então, foi com relação ao terreno, somente isso? Um ano nós perdemos por conta dessa demanda que terceiros produziram contra a prefeitura. Eu não poderia iniciar uma obra ali, muito menos uma licitação, enquanto esse lapso de tempo que demandou na justiça fosse resolvido. Seria uma irresponsabilidade se nós fizéssemos dessa forma. A atual gestão da Prefeitura de Cuiabá, quando assumiu, ela fez uma vistoria, um levantamento e logo no primeiro trimestre do atual governo da Prefeitura, eles anunciaram que havia 25 obras paralisadas que a sua gestão havia deixado. Algumas delas, inclusive, postos de saúde, unidades de saúde básica. O que aconteceu com essas obras, prefeito Quiro, candidato, desculpa, quando o senhor era prefeito, qual foi a dificuldade que o senhor teve e essas obras ficaram pela metade? Na verdade, Lucimar, algumas dessas obras estavam paralisadas sim, porque a empreiteira quebrou no meio do caminho. Isso é comum que aconteça na administração pública e aí você tem que percorrer um longo caminho legal para que isso seja regularizado. E outras obras eram recursos que nós tínhamos conseguido no governo federal e que as obras não tinham ainda iniciado, a licitação não tinha sido iniciada. Então, isso não pode ser considerado como obra paralisada, e sim obra a ser iniciada, como ficaram tantas outras e o prefeito faltou com a verdade e não falou corretamente a informação. Ainda falando sobre saúde, o senhor sabe do atual orçamento previsto para 2019, o que já foi aprovado na LDO, falta os deputados apenas votarem. Com o dinheiro que há disponível para 2019, caso o senhor seja eleito, é esse orçamento que o senhor vai administrar. Como investir tudo isso que o senhor prevê no plano de governo do senhor com esse orçamento apertado que existe hoje? Primeiro, Luzimar, foi aprovada a LDO e não a LOA. A LDO é um planejamento de mais longo prazo e a LOA,
que a lei orçamentária anual, ela ainda não foi aprovada pela Assembleia Legislativa. O senhor acha que o senhor consegue mexer alguma coisa nesses 19 bilhões que estão previstos, caso o senhor seja eleito? Eu acredito que os deputados serão sensíveis e vão esperar o resultado das eleições para que eles possam discutir com o próximo governador, se for a vontade de Deus, da maioria do nosso povo, que eu seja esse governador, nós vamos sentar com a Assembleia e vamos discutir, sim, esse orçamento de 2019. O senhor mudaria o quê? Por exemplo, mais investimentos para a saúde? Onde que o senhor mexeria nessa previsão de orçamento para o ano que vem? Nós vamos cortar cargos comissionados, exatamente esses cargos que são de indicação política, já disse o número, nós vamos cortar em torno de 30% desses penduricalhos políticos e esse dinheiro nós vamos remanejar 100% para investir na saúde. Vamos fazer uma análise com mais profundidade e certamente haveremos de encontrar mecanismos para enxugar aquilo que é possível, economizar o que é possível, investir principalmente na saúde, que será a nossa grande prioridade no primeiro ano da gestão. O senhor vai extinguir secretarias, acabar com algumas secretarias ou vai juntar uma secretaria com a outra? O que o senhor já pensou com relação a isso? Eu gostaria que o senhor citasse, por exemplo, que secretaria o senhor teria a intenção de juntar com a outra para criar uma estrutura mais enxuta? Luzimar, quando eu fui prefeito de Cuiabá, e eu tenho dito isso e vou repetir aqui, meus amigos, muito mais do que as nossas palavras falam por nós, os nossos exemplos. Quando eu fui prefeito de Cuiabá, nós tínhamos aqui na nossa capital 23 secretarias. Eu reduzi para 17. E nem por isso prejudicou a cidade, nem por isso nós deixamos de prestar um bom serviço. Por isso nós chegamos ao final com mais de 80% de aprovação dos cidadãos que moram nessa cidade do nosso mandato que terminou em 2016. Se governador desse estado, nós faremos sim a mesma coisa. Estamos fazendo alguns estudos, existem algumas informações preliminares que dá para reduzir para algo em torno de 15, 16 secretarias. E, gente, nós precisamos economizar na máquina pública para fazer sobrar dinheiro, para investir naquilo que importa ao cidadão. Por exemplo, juntando cultura com turismo, esporte, o senhor pensa nessa possibilidade? Só para a gente ter um exemplo de junção de secretarias. Eu vou dar um exemplo de extinção, por exemplo. Existe aqui um tal de SEASA, que gasta quase R$200 mil por mês e não produz absolutamente, não produziu nada a não ser pagar o salário de indicações políticas aqui na capital. Nós vamos fazer isso com responsabilidade, a profundidade desse estudo vai demandar muito mais tempo e nós vamos sim reduzir. Quais serão reduzidas, isso vai ser definido durante eventualmente a nossa transição. O senhor está falando da SEASA, o centro que congrega os pequenos produtores rurais? Que SEASA que o senhor está falando? Só para a gente entender melhor. Está vendo, Zimar? Nem você, que é uma jornalista muito bem informada, SEASA, que eu tenho informação, não sabe o que é isso, mas é um órgão que foi criado, que está só no papel, mas que tem uma folha de pagamento de R$200 mil por mês. Em que deveria promover aqui um centro de abastecimento na nossa capital. Só que, Luzimar, eu como prefeito, nós fizemos lá na saída do Distrito Industrial um grande centro atacadista que já cumpre esse papel. E, lamentavelmente, o governo mantém uma estrutura que não fez absolutamente nada e que consome por mês algo em torno de R$200 mil de folha de pagamento. Voltando à questão da saúde, que o senhor sabe que todo dia a gente tem notícia de saúde aqui, mostrando as dificuldades da população. Candidato, como é que seria a relação do senhor com os hospitais filantrópicos? E outra coisa, o senhor tem algum planejamento específico para melhorar a estrutura de atendimento dos hospitais regionais do interior do estado? Luzimar, hospitais filantrópicos são importantes dentro do atendimento do Sistema Único de Saúde no estado do Mato Grosso. Vamos ter uma relação respeitosa, profissional, vamos cobrar para que os serviços sejam feitos e vamos repassar aquilo que está combinado. Vamos recombinar se necessário, mas aquilo que for combinado, nós iremos honrar. Fizemos isso como prefeito de Cuiabá durante os 4 anos que nós estávamos lá. Com relação aos hospitais regionais, Sinop, Sorriso, aqui em Rondonópolis e outros, tem uma estrutura hoje muito precária. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que é necessário fazer alguns investimentos para melhorar essa infraestrutura, mas, acima de tudo, fazer investimentos para ofertar mais serviços nesses hospitais, evitando que pessoas tenham que se deslocar para a nossa capital em busca de alguns tratamentos que podem ser feitos no interior. E mais, Luzimar, além dos hospitais regionais, nós queremos fazer parcerias com os prefeitos para fazer funcionar os hospitais de pequeno porte, que hoje são 73 em Mato Grosso. Não precisamos pensar em construir muita coisa nova, não, gente. Vamos fazer o que tem funcionar. Por isso, Luzimar, que eu tenho usado a seguinte frase: precisamos e vamos fazer a saúde de Mato Grosso funcionar, garantindo o repasse aos prefeitos, que hoje está atrasado aí 8 meses,
né, que o governo não repassa para a sua prefeitura o dinheiro para ele cuidar da saúde nos municípios de Mato Grosso. Candidato, quando o senhor se lançou na política, o senhor se apresentava como um gestor da iniciativa privada de sucesso e que poderia trazer seus conhecimentos para a administração pública. Algum tempo depois, o seu grupo empresarial entrou em recuperação judicial, situação que está até hoje em recuperação judicial suas empresas. Hoje, se o senhor fosse analisar, o senhor se considera melhor um administrador público ou um melhor empresário? Sua avaliação, autoavaliação. Os dois, Luzimar. Eu, durante mais de 25 anos, administrei as minhas empresas, elas sempre deram lucro, cresceram e, lamentavelmente, saí das minhas empresas e elas tiveram problemas na minha ausência, não com a minha presença. Fui para a prefeitura e saí de lá com 80% de aprovação. Então, o povo cuiabano disse, pela avaliação, que eu fui um bom gestor, um bom administrador da prefeitura de Cuiabá. Luzimar, então vou te dar aqui em primeira mão a seguinte informação. Na quinta-feira agora, graças a Deus e muito trabalho, nós já protocolamos, e hoje vai ser vinculado na imprensa, daqui a pouco vai estar nas redes sociais, o nosso pedido para sair dessa recuperação judicial, porque já completaram 2 anos que nós estamos honrando literalmente o que foi acordado com os nossos fornecedores e segundo a lei. Completando 2 anos, você sai da recuperação judicial. Então, voltei para as minhas empresas e recuperei. Então, Luzimar, com todo respeito, eu sim fui e sou um bom administrador privado e, graças a Deus, fui um bom administrador público na cidade de Cuiabá. Falando dos obstáculos que o senhor enfrentou como gestor na Prefeitura de Cuiabá, a gente exibiu, na época, uma série, A Saúde que eu tenho, a Saúde que eu quero, não sei se o senhor se lembra, mostrando os problemas nos postos de saúde, nas policlínicas, greve dos médicos. O senhor enfrentou na sua administração uma greve de cerca de 50 dias com os médicos, problema em policlínica, enfim. Não se pode dizer que o senhor tenha conseguido fazer uma exímia administração com relação à saúde pública, porque os problemas continuaram. Se o senhor assumir o Estado, os problemas serão em outra dimensão, muito maior, nos mais de 140 municípios de Mato Grosso. Como conseguir isso, candidato? Esse problema da saúde, que é muito sério, como resolver isso com o orçamento? Eu volto àquela pergunta anterior. Luzimar, primeiro, a greve que você citou não foi greve dos médicos, foi uma greve liderada pelo sindicato, com a participação de pouco mais de 80 médicos, num universo de 700 médicos. Mas foi uma greve dos médicos? De 80 médicos, num universo de 700, que foi declarada ilegal pelo tribunal, ficaram 50 dias em greve, voltaram a trabalhar, sem que nenhuma das reivindicações que eles pretendiam fosse negociada, porque não tinha a menor razoabilidade. Em Cuiabá, Luzimar, é claro que eu não fiz tudo. Nunca disse que eu fiz tudo, que resolvi todos os problemas. Agora, inaugurei o Hospital São Benedito depois de 31 anos que não se inaugurava um hospital na nossa capital. Ninguém, nem prefeitos, nem governadores, inaugurou um hospital público e nós fizemos isso aqui na capital. Começamos a construção do pronto-socorro de Cuiabá depois de muita luta, como foi falado no início do programa. Nós inauguramos 2 UPAs, deixamos 2 em construção. E os postos de saúde, que até hoje estão com estrutura precária? Sim, Luzimar, não dá para fazer tudo em 4 anos. Você acha que eu prometi resolver tudo em 4 anos? Não. E não estou prometendo a Mato Grosso, gente, resolver todos os problemas. Agora, fizemos muito, Luzimar. Fizemos muito. O pronto-socorro atual, o senhor acha que, por exemplo, quando o senhor entrou e quando o senhor saiu, o que melhorou lá no atual pronto-socorro? Houve algum progresso Claro dentro que do houve, pronto-socorro? Luzimar. A ala infantil, 3º andar, foi inaugurado uma ala infantil, que é o 3º andar, a UTI pediátrica, de excelente qualidade. Inclusive, esta emissora fez divulgação na época, não no dia da inauguração, mas dias depois, mostrando lá o alto padrão de qualidade, um 3º andar que estava lá há anos paralisado, prometido e não feito por ninguém, e nós fomos lá, inauguramos a UTI pediátrica, semi-UTIs, para atender a ala infantil do pronto-socorro de Cuiabá. A situação ainda está precária no pronto-socorro, o senhor sabe disso, enfim, mas vamos mudar um pouquinho de assunto, porque senão a gente não consegue falar de outros assuntos aqui também. A relação do senhor com o servidor público. O senhor falou sobre a questão de uma greve que o senhor enfrentou enquanto ela era prefeito. Como é que o senhor vai lidar com o servidor público, que volta e meia tem as negociações de reposição salarial, RGA, falando em austeridade, orçamento apertado, como é que vai ser a relação do senhor, caso eleito, com o servidor público? Luzimar, novamente, eu sempre falo isso, gente, muito mais do que as nossas palavras falam por nós, os nossos exemplos. Fui prefeito de Cuiabá, tive uma excelente relação com os servidores, tirando esse episódio aí, dos médicos que fizeram durante 50 dias
né, menos de 10%, em torno de 10% fez uma greve, nós tivemos uma relação respeitosa, paguei RGA, paguei salário literalmente em dia e junto com eles trabalhamos muito para entregar uma cidade melhor, né, para os cuiabanos. E é isso que eu pretendo fazer como governador, Luzimar. Pagamento de salário no dia 30, o senhor garante na sua propaganda eleitoral, no seu plano de Vamos governo? fazer isso, Luzimar, e digo claramente, vamos ter que trabalhar para que isso aconteça, vamos trabalhar junto com os servidores, isso é um grande objetivo. O senhor garante? É uma meta, garanto, mas essas condições, elas vão ter que ser construídas. Não é uma varinha de condão que eu chego lá e aperto um botão e aí começa a pagar no dia 30. É trabalho, seriedade, que faz as coisas acontecerem. Então não tem como garantir, o senhor pretende fazer isso, pagar o Sim. salário no dia 30, mas não há como garantir, até porque depende de dinheiro em caixa. Se não tiver o dinheiro em caixa suficiente no dia 30, como pagar? Luzimar, então nessa premissa que você está adotando, nada é possível garantir. A gente faz uma profecia de fé, de intenção, né, faz um compromisso e o meu compromisso está baseado no meu histórico, que sempre paguei em dia, não só o servidor, mas fornecedores na Prefeitura de Cuiabá. Diferente do que acontece hoje no estado de Mato Grosso, que tem muita gente, a grande maioria está aí há 5, 6, até municípios com 8 meses de atraso com relação ao governo de Mato Grosso. Candidato, a gente tem alguns segundos ainda do seu tempo. Eu gostaria que o senhor resumisse e encerrasse a sua participação contando para a gente qual é o Mato Grosso que o senhor quer para o futuro. Um Estado que respeite o cidadão, que dê uma saúde com mais dignidade, um Estado que gere oportunidade para todos, que promova a segurança, um Estado que cria um ambiente que favoreça o empreendedorismo, que permita que Mato Grosso cresça, que se desenvolva e que preste serviço de melhor qualidade a todos nós cidadãos, que cumpra o seu papel na infraestrutura, um Mato Grosso que dê orgulho a todos nós, não esse Mato Grosso que nós estamos vendo aí hoje, né, com muita mentira, políticos que mentem, que falam que vão fazer tudo e não fazem. Então, termino pedindo voto, Mauro Mendes, 25, Jaime Campos e Carlos Fávaro, nossos senadores. Obrigado. Candidato Mauro Mendes, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Amanhã a entrevista é com o candidato Arthur Nogueira, da Rede. E a partir de agora, você fica com as notícias aí da sua região. E agora na capital, 34 graus lá fora, 11 horas mais 12 minutinhos. A umidade do ar está bem baixa também. Daqui a pouquinho a gente traz as informações do tempo e mais notícias da região metropolitana. Voltamos já.